você desbloqueou seu Nintendo Switch só para não ter que pagar por jogos, eu preciso te dar uma má notícia. Você está usando uns 10% do potencial do seu console. E aqui eu tô falando sério, enquanto você está aí jogando os mesmos games que todo mundo joga, só que de graça. Existe uma realidade onde jogos como The Witcher 3 rodam com desempenho que você nem acreditaria, uma realidade onde um RPG japonês com mais de 100 horas que nunca foi traduzido está inteirinho em português do Brasil graças à comunidade. Uma realidade onde Switch deixa de ser só um console e vira um tablet Android rodando emuladores, serviços de streaming e muito mais. Nesse vídeo eu não vou te ensinar a piratear, eu vou te mostrar o que é o verdadeiro poder do Switch desbloqueado. O que você está perdendo não é só economia, é uma transformação completa da sua experiência, algo que a Nintendo jamais vai te oferecer. Fica comigo que eu vou te mostrar como levar o seu console a um outro nível. Primeiro, vamos alinhar aqui as coisas. Achar que desbloquear o Switch é sobre jogos de graça é como ter uma Ferrari, só que usar para ir na padaria da esquina. Funciona? Sim. Mas você está ignorando completamente o motor, a engenharia e tudo que faz dela uma máquina incrível. A pirataria é a porta de entrada para muito, mas é só o hall de um castelo gigante cheio de segredo. O verdadeiro espírito da cena homebrew não é sobre não pagar, é sobre liberdade. Liberdade para consertar o que a própria Nintendo não resolve. Sabe aquela dor de um jogo incrível rodando com quedas de frames que quebram a imersão? Ou a frustração de não entender a história de um jogo aclamado porque você não domina o inglês? A cena homebrew pega essas dores e transforma em solução. A comunidade te entrega as chaves do seu console, a partir daí você faz o que você bem entender com ele. E hoje vamos explorar os 4 pilares que sustentam o valor real do Switch modificado ou desbloqueado: desempenho, acessibilidade, versatilidade e personalização. Esqueça os jogos grátis só por um instante, vamos falar de uma experiência que o seu dinheiro não pode comprar na eShop. Ponto número 1, o desempenho turbinado. O primeiro pilar é o que todo jogador quer: mais desempenho. O hardware do Switch é sim um hardware bem modesto, mas quase sempre os jogos vêm com um freio de mão puxado para economizar a bateria. O resultado: games lindos que rodam a 30 quadros por segundo, mas que engasgam feio na hora da ação. E aqui a magia do overclock e dos mods de performance acontece. E eu sei que overclock parece um palavrão técnico, mas pensa assim, é como tirar o limitador de velocidade do seu carro. Você permite que o processador do Switch use a força total que ele já tem lá. O exemplo mais famoso disso é The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, que no modo original o jogo mira nos 30 FPS, mas sofre para manter isso em áreas mais cheias de detalhe, como por exemplo a Ultra Hand. Mas com o Switch desbloqueado você aplica um perfil de overclock e um mod que destrava essa alimentação. O resultado é um outro jogo. Explorar Hyrule com taxas de quadros mais altas e estáveis transforma sua experiência. Os controles mais responsivos e a câmera desliza suavemente durante as batalhas. E isso vale para muitos outros jogos, títulos como The Witcher 3, Pokémon Legends Arceus e até mesmo Mortal Kombat 1 podem ganhar um salto de performance absurdo. Embora os 60 FPS cravado e liso não seja garantido e com certeza vão consumir mais bateria, a melhoria aqui é inegável. A comunidade de modders não para e os sites como o GitHub estão cheios de patches que melhoram não só os frames, mas também a resolução e as texturas. Isso não é só um número na tela, a gente está falando de melhoria real na sua jogatina. É jogar a versão definitiva do teu game favorito, uma versão que nem a desenvolvedor conseguiu entregar. Ponto número 2, jogando na sua língua. Agora vamos falar de uma das maiores dores do jogador brasileiro: o idioma. A Nintendo melhorou muito a localização dos jogos dela e isso é um fato, mas há um universo fantástico, principalmente de RPGs enormes, que continua só em inglês ou até mesmo em japonês. Para muita gente isso é uma barreira que impede de aproveitar narrativas que são incríveis. E aqui a comunidade brilha de um jeito espetacular. Fãs apaixonados, organizados em grupos de tradução, conseguem trazer em tempo recorde jogos inteiramente traduzidos pelo puro amor ou até mesmo por hobby. E com o Switch desbloqueado, instalar essas traduções é um processo ridiculamente fácil e tem tutorial de tudo aqui no canal. Que exemplos: Persona 5 Royal, um dos maiores RPGs da história, com mais de 120 horas, pode ser jogado inteiramente em português graças ao trabalho da comunidade. Isso abre o jogo para um público gigantesco. Vários jogos da franquia Pokémon, um fenômeno no Brasil, nunca receberam tradução oficial. Com o desbloqueio você joga tudo com legendas em português e sem gastar um centavo a mais por isso. Mas não para só nos textos, existe um projeto de dublagem feito por fãs. Imagina jogar Tears of the Kingdom
Kingdom ouvindo os personagens falarem português. Isso existe e pode ser instalado agora no seu console se ele for desbloqueado. Isso é mais que um hack, é um ato de preservação e acessibilidade. É a garantia de que a língua não vai te separar de uma grande obra de arte. Ponto número 3, emuladores e Android. Se até agora a gente está falando de melhorar a experiência no Switch, a partir daqui a gente quebra completamente a barreira do que o console é. Com desbloqueio, o seu Switch deixa de ser um aparelho que só roda jogos de Switch e vira uma central de retro game e entretenimento. E aqui no canal a gente tem o RetroArch Switch na mão, que é completaço, e você pode rodar com perfeição jogos de Nintendinho, de Super Nintendo, Mega Drive, Play 1, Dreamcast. A lista é enorme. Imagina ter a biblioteca de clássicos da sua infância num único portátil, moderno e com uma tela OLED, que é o caso do Switch. Mas aqui a transformação mais radical, sem dúvida, é poder instalar um sistema operacional totalmente diferente. O Android é isso mesmo. Ao ligar o console, você escolhe se quer cair no modo desbloqueado do Switch, no modo original para curtir seus jogos online, ou até mesmo no Android. E se você quiser, você pode transformar o seu Switch inclusive num PC utilizando o Linux. E o que isso significa? Que seu console virou um tablet, você pode navegar na internet, assistir Netflix, YouTube e usar aplicativos como a Google Play. E para os games, a porta do Cloud Game se abre. Você pode instalar o app da Xbox Game Pass e jogar títulos de Xbox Series X via streaming direto da tela do Switch. De repente, aquele seu portátil da Nintendo que todo mundo dizia que era fraco, tá rodando jogos de PC e de outros consoles. É claro, a experiência pode exigir alguns ajustes, mas as possibilidades são insanas. Ponto número 4, o console com a sua cara. O último pilar é sobre deixar o console com a sua identidade. A interface do Switch é limpa, mas totalmente sem graça. Você escolhe entre um tema branco e outro preto e ponto final. Com o desbloqueio, o seu menu vira uma tela totalmente em branco para você fazer o que você bem entender. Existem milhares de temas feitos pela comunidade que mudam completamente o visual do seu sistema. Mas quer algo mais ao estilo Splatoon ou Mario Kart? Você também pode. E olha, você pode inclusive fazer até o seu próprio tema. Além da estética, existem os mods de gameplay. E eu não estou falando aqui de trapaça, mas de alterações que renovam um jogo. E um dos exemplos mais incríveis é o port de Super Mario 64, que roda nativamente no Switch, feito do zero por fãs com gráficos em alta definição e tradução em português. É o tipo de projeto que nasce inteiramente da paixão da comunidade. Mas existem mods para praticamente tudo: adicionar roupas em personagens, mudar a física de um jogo, rebalancear a dificuldade. É um universo de possibilidades que estende a vida do seu jogo de forma que você nem imagina, transformando seu console em algo que é verdadeiramente seu. Então vamos recapitular. Deixamos para trás a ideia que o desbloqueio é só um jogo de graça e mergulhamos num oceano de possibilidades, jogos com desempenho melhorado, barreiras de idioma que simplesmente desapareceram, a chance de transformar seu console numa central de emulação ou num tablet Android com acesso a jogos na nuvem e uma customização que deixa o Switch totalmente com a sua cara. Porque desbloquear o Switch hoje é menos sobre pirataria e mais sobre liberdade. É sobre pegar o hardware que você pagou e destravar o potencial máximo dele. É sobre melhorar, consertar, traduzir e transformar. Claro que é um processo que tem seus riscos, com chance de banimento, em casos raros até de danificar o aparelho, mas para quem entende e aceita isso, a recompensa é uma experiência de jogo muito mais rica e pessoal. A pergunta é: você está pronto para descobrir o que o Switch realmente consegue fazer? Agora eu quero ouvir de você, de tudo isso que eu te mostrei, o desempenho, as traduções, os emuladores, o Android, qual das possibilidades te deixou mais animado? Me conta aqui nos comentários.